Bitcoin, aqui no gráfico de 1 hora, fez um bull trap. Quando ele estava se preparando aí, ou estava aparentemente rompendo aí esse nível de 58.000, que é um nível bastante importante, né? E, enfim, o mercado testou pela última vez aí há 3 dias e 4 dias atrás aqui. Isso aqui foi na segunda-feira e na terça-feira. Não dá para jurar por Deus ainda que isso aqui vai cair, mas como nós estamos por baixo desse nível de suporte aqui e ele é importante, então eu acho que esse intraday aí tem um pouco a ver, sim. Tudo bem, um bull trap aqui pode estar significando que o mercado, afinal das contas, interpretou de forma negativa os dados econômicos que saíram hoje, o PPI, né? Acho que isso é importante, porque nós estamos num momento extremamente delicado dos mercados, né? Campanha eleitoral a mil aí, Trump estava indo bem, aí não foi bem no debate, na minha interpretação, Kamala subindo, nós estamos tendo algo muito parecido, né? A iminência de uma crise, que era na época a crise do subprime. Então, eu acho que é pensar em apertar os stops aí nas posições, tá? Mas eu acho que isso aí só está dizendo para a gente o seguinte: olha, a coisa está ficando feia. Mas o Bitcoin também não é reserva de valor. Mas acontece que o Bitcoin tem muita liquidez e essa liquidez vai ser usada. Os BlackRocks da vida vão vender Bitcoin para fazer cash. Eles podem fazer isso facilmente, né? E ouro tem o processo de ele estar sendo comprado por bancos centrais. O Banco Central não está lidando necessariamente com Bitcoin, mas lida com ouro, né? Então, por isso, eu acho que essa alta do ouro já é um alerta de que a coisa pode estar fedendo, né? Porque a venda, quando acontece, acontece. Tá? Uma dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: no geral, a venda, quando ela vem, no geral, ela anda mais rápido do que a compra. Né? A compra, ela tende a subir aos pouquinhos. Por isso tem aquele ditado: sobe de escada e cai de elevador. Se der um sinal de venda e o mercado parar, não andar, ficar ali costurando uma determinada zona de preço, a probabilidade é que o preço suba, né? Estatisticamente, a probabilidade é maior que ele suba do que caia. Existem sim momentos que, mesmo assim, devagarzinho, a queda pode acontecer, mas se ela começa a parar numa zona importante de suporte e fica devagarzinho, finge que vai e volta, não tem força para romper a resistência, um suporte, não continua a pernada de baixa, no geral o mercado tende a reverter. Então, eu não gosto muito de operar em short, ainda mais com médio e longo prazo numa tendência de alta, né? Tem várias altcoins no mercado de fundo ainda, né? Lá no fundo, várias altcoins, um preço interessante de compra. Então, ficar apostando no short é sempre muito arriscado, né? Na minha visão, tá? Mês de setembro, muita gente está esperando queda, ele pode surpreender, o mercado pode subir no mês de setembro. E a nossa semana, ela começa no domingo, o mercado subindo de pouquinho em pouquinho, respeitando uma zona importante de suporte, e agora voltou a trabalhar acima de uma zona importante de suporte novamente, que é os 57 mil. Foi a zona onde tivemos muita negociação. Olhando aqui a questão das zonas de liquidação, né, nesse momento, o mercado está praticamente igual, né? Só que, claro, né, a zona de liquidação acima, ela está maior, né? Você vai ver que o mapa para cima, ele tem mais liquidez, né? Vamos ver aqui os 7 dias. Para os 7 dias não, né? Aqui entre 7 dias está maior para cá, né? Para baixa, tem bastante liquidez para baixo nesse momento. Pensando em 30 dias, né? Aí o negócio fica melhor, né? Para cima, né? Então, tendência, né? Se o mercado ir buscar esse mapinha aqui de calor, ele buscar liquidez para cima, né? Então a gente tem bastante liquidez aqui se o mercado ir buscar a zona do 64, 65. E se romper o 65, aí vai estourar a tampa, porque a última venda, né? A última zona de resistência dos vendidos é 65, onde foi o preço justo do BTC. E nesse momento nós podemos estar vendo aqui um fundo triplo, né? Alguns profissionais acreditam que o primeiro toque é toque, o segundo toque é um teste do suporte e o terceiro toque é rompimento. Mas o mercado cripto ele é dinâmico, né? Ele tem uma peculiaridade diferente do mercado tradicional. Se você olhar aqui o topo, por exemplo, foi testado 4 vezes. Ele foi testado aqui uma vez, foi testado aqui, foi testado aqui, foi testado aqui. E depois chegou próximo, né? Mas esse teste aqui, só que esse topo foi menor do que os topos anteriores. Aqui foi praticamente na mesma zona de preço, onde o mercado jogou a marreta, né? Em cima do preço. E aqui foi um pouco menor. Pegando o semanal, no mercado cripto ele tem uma peculiaridade um pouco diferente do mercado tradicional, né? Então ele às vezes pode testar ali esse mesmo preço 3, 4 vezes, e não necessariamente esses testes vai ser rompido, né? Como no mercado tradicional. O mercado cripto tem uma peculiaridade um pouco diferente, tá? O que a gente pode estar vendo aqui no mercado, nesse momento, é que ele vem respeitando, né, esse canalzinho aqui, tá? Então, no geral, esses momentos de fundo no canal têm nos dado oportunidades de compra. Se você pensar em comprar alguma altcoin, você pode usar o gráfico do BTC como uma referência também, né?
Então, no geral, o BTC numa zona de suporte, querendo subir naquele momento, provavelmente ele vai influenciar na alta das altcoins. Se o BTC bate numa resistência e começa a cair, provavelmente ele vai influenciar na baixa das altcoins. Então, você pode usar o gráfico do BTC como uma referência ali para que você possa lapidar suas entradas nas altcoins. Bem, voltando aqui para o BTC, se você olhar o semanal aqui, ele está fazendo um movimento interessante, né? Ele tem agora uma resistência que é a média de 8 no semanal, então ele precisa voltar a trabalhar acima da média de 8 do semanal. Ele tem esse canalzinho aqui que, se você ampliar aqui o gráfico, você vai ver que ele está fazendo, pode ser uma super bandeira no semanal barra mensal. Isso aqui é favorável. Se você pegar aqui o mensal, você vai ver que nos ciclos anteriores, a máxima, o fechamento da máxima dos ciclos anteriores foi aqui nessa base, tá? Vou botar aqui 65. Na verdade, era 61.780 a 62 mil. Então, esse aqui foi o fechamento do mensal, quando se fala de máxima histórica. O maior preço de fechamento no mensal. Isso no ciclo anterior. Tá? Se você olhar aqui nos outros meses, o mercado tenta sempre buscar, né, fechar acima. Esse foi o primeiro mês que ele fechou abaixo dessa máxima histórica aqui mensal. Então, o mercado precisa voltar a trabalhar acima do 62. Tá? Média de 8 no mensal, por mais que o preço tente jogar para baixo, ele está sendo rejeitado. Tá? O preço está vindo para cima da média de 8. Mas ele precisa voltar a trabalhar acima da média de 8 no semanal também, na minha opinião. Tá? Se você olhar aqui, ele está fazendo topos menores e fundos maiores. Isso é ruim por curto prazo. Mas pode ser uma grande bandeira. E uma grande bandeira numa zona de resistência. Se você olhar esse movimento aqui, ele está diferente desse movimento aqui. Ó. Esse movimento aqui, como é que foi? O mercado fez topo aqui, fez topo e derreteu. Aí ele sobe, faz topo duplo, ok? Rejeita o preço aqui, né? Começa a rejeitar o preço, começa a trabalhar abaixo dessa linha dos 60, que era a zona onde mais tinha sido negociada no ciclo anterior, e ele derrete em linha reta. Você vê, ó, quando há uma venda, quando há uma queda, a queda acontece. Ó. A queda acontece, tá vendo? Ela acontece, ela não fica formando uma bandeirinha, um canal de baixa, né? Aqui nós não tivemos canal de baixa, o mercado caiu reto, tá? Então, eu acredito que, se você olhar a frequência do mercado hoje, ele está diferente. Se você olhar esse movimento, é diferente desse aqui. Então, esse movimento próximo de uma resistência, no geral, não quer dizer que vai acontecer, mas estatisticamente, esse movimento de mercado, no geral, é um mercado de acumulação, para fazer novas altas. Tá? Eu acredito que o mercado, ainda o mercado de alta, não é um mercado de baixa. Tá bom? Esse é um tipo de movimento que é um movimento de acumulação, na minha opinião. Tá? Está fazendo um canal de baixa, fazendo topos menores, fundos maiores, mas já esse mercado tem potencial de terminar essa acumulação e estourar a tampa para cima. Nós podemos ver essa finalização aí dessa acumulação, talvez outubro, novembro. Eu não estou vendo muitos padrões gráficos, mas há um tipo de análise que tem funcionado muito bem nos últimos dias, tá? Que é a análise de gaps. Aliás, nos últimos tempos, esse tipo de análise sempre funcionou bem, né? Que é quando você analisa ali os gaps que formam no gráfico de futures da corretora CME, que é da bolsa lá dos Estados Unidos, tá? A gente vê que a gente tem aqui um gap lá na região de aproximadamente 54 mil, tá? Entre 54 mil e 52.800, tá? Ah, Tainan, mas o que isso significa? Que geralmente, pessoal, quando a gente tem gap diário no Bitcoin, isso acontece principalmente quando ele está em tendência lateral ou indefinida, o mercado tende a voltar para fechar esses gaps, tá? Então, eu vejo um risco aí de o Bitcoin cair ali e voltar ali na região dos 52.800, 53, para fechar esse gap. E, ao contrário da análise de padrões gráficos, de linhas de tendência que tem falhado bastante nos últimos dias, a análise de gaps tem sido bastante assertiva, tá? Eu vi muita gente comentando que temos um gap abaixo, um gap acima, né? Temos um gap também lá na região dos entre 61.800 e 60 mil, né? Só que, pessoal, esse gap aqui, na minha visão, já foi fechado, tá? O mercado ele subiu aqui e a gente vê aqui que ele fechou esse gap, né? Então, eu não sei, tá? Eu não confiaria que a gente tem um gap aqui acima que o mercado vai ali agora, não. Tá impossível o Bitcoin ir lá no 61? Não. Inclusive, é provável, é possível, tá? Na verdade, porque a gente está com o mercado muito volátil nos últimos dias. O mercado está subindo, mesmo com notícias ruins, o mercado americano segue muito forte, tá? Mas tem esse detalhe, tá? Os gaps que eu estou vendo aqui, eu estou vendo um abaixo aqui. Se o Bitcoin voltar ali para fechar, vai pegar de surpresa esse pessoal que está esperando alta, tá? E como eu disse, a gente não está no mercado em tendência. Quando a gente tem um mercado que não está em tendência, como o mercado de agora, que está muito indefinido,
acaba sendo complicado. E o que eu acho que complica mais a análise do Bitcoin, que faz muita gente perder dinheiro no mercado de criptomoedas hoje em dia, é analisar o gráfico do Bitcoin de forma isolada. Meus amigos, não adianta olhar para o gráfico do Bitcoin sem ver o que está acontecendo nas bolsas americanas. Afinal, na maior parte dos dias, o Bitcoin ele segue as bolsas americanas. Ele não segue fazendo movimentos com o mesmo percentual, tá? O SP 500, por exemplo, ele tem muito menos volatilidade do que o Bitcoin, né? Mas, quando você tem movimentos de alta no SP500, nas bolsas americanas, o Bitcoin tende a subir. Quando você tem movimentos de queda nas bolsas americanas, o Bitcoin tende a cair. Tá? Isso é muito comum, a gente pode ver. Se você fizer uma análise de correlação, você vai ver que a correlação é muito alta. E por isso que eu acho que não dá para analisar o mercado de criptomoedas sem olhar o que está acontecendo nas bolsas americanas. Tá? E aqui no Liquidation Rich Map de 7 dias, meus queridos, o ponto é que a gente ainda tem mais liquidez, é o mesmo que a gente tinha nos últimos dias, região dos $58.700, tá? Será que o Bitcoin vai lá buscar essa liquidez? Sinceramente, pessoal, eu acredito que o Bitcoin pode dar uma beliscada ali nos $58.700 para buscar essa liquidez. Afinal, é o ponto aí que já está a mais... Galera, tem muitos dias que eu estou falando aqui. A liquidez está acumulada aqui. O Bitcoin chegou perto hoje, pegou bastante liquidez lá nos 58.500, mas ainda tem um pouco ali, tá? Eu não sei se o SP500 der mais uma engrenada para cima, mais um movimento para cima, eu acho que o Bitcoin também pode acabar fazendo esse movimento aqui de buscar a região dos 58.700, tá? Então... é o que eu estou vendo aqui, só que assim, pessoal, depois que buscar esse ponto aí dos 58.700, o ponto é que a gente tem mais liquidez aqui abaixo, é na região de aproximadamente 52.200, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem um gap, lá a gente sabe que 90%, aproximadamente 90% dos gráficos que aparecem no Bitcoin ali, desculpa, pessoal, aparentemente 90% dos gaps que aparecem nos gráficos do Bitcoin lá na CME, eles costumam ser fechados, tá? Tá começando a acumular liquidez aqui, então cuidado, porque depois que o Bitcoin pegar essa liquidez aqui de 58.700, ele pode resolver e buscar essa liquidez que está aqui abaixo, tá? Então muita atenção nisso.